Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/PedroOnTheRoad. Olá, bem-vindos à segunda parte dos meus amigos relacionada aqui com impérios. Na semana passada estivemos a fazer aí uma breve, não tão breve assim, alargada, mas breve tendo em conta que estamos a falar de milhares de anos, incursão sobre os primeiros e segundos e terceiros e quartos e quintos e sextos impérios. Começamos no Egito no ano 3500 a.C. e acabamos mais ou menos ali na altura dos 500, 476 é quando acaba o Império Romano. Depois vem o Sacro Império, que não era nem Império nem Sagrado, e nós ficamos mais ou menos então na altura de... Nós neste momento, vamos dizer que estamos em 1400. Estamos para aí em 1400, pronto. 1400. E vamos continuar. Yeah. O que acontece em 1400? Em 1400 não acontece assim. Acontecem Não, várias coisas, mas não é disso que nós vamos falar. Mas em 1400, no século XV, dá-se o Renascimento. E logo assim começa a época da expansão marítima de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha fundam Os primeiros da Europa. os primeiros da Europa. Chupa. E Portugal Portugal foi um bocadinho antes. Portugal foi um bocadinho antes. Chupa, Espanha. Portugal e Espanha fundam dois impérios pós-renascentistas. Mas o português não era império. O português... Eram colónias ultramarinas. Isso Não era colónias, era províncias ultramarinas. Mas isso só Foi mais tarde. Foi mais tarde, já no século XX. Foi Salazar que disse, não foi? Yeah. Portugal e Espanha criam os seus impérios ultramarinos, descobrem uma série de rotas e têm uma posição mais ou menos hegemónica na Europa, porque os outros países, os outros grandes países da Europa, o Sacro Império, por exemplo, não era um país, era uma série de entidades políticas, como nós falamos na semana passada, que não eram um país, eram uma espécie de aglomerado de pessoal. A França era um país, mas o seu poder central não era muito forte. Os reis franceses tinham alguma dificuldade. Nesta época que nós estamos a falar, já bastante menos, mas, por exemplo, nos 200 anos anteriores, a dada altura, o rei francês controlava muito pouco do território que seria o seu. Os seus vassalos eram homens poderosos e, portanto, podiam dar-se ao luxo de ignorar os pedidos do rei. Mas o verdadeiro poder nessa altura estava na Península Ibérica. Os espanhóis e os portugueses tinham fundado impérios diferentes entre si. O Império Português era mais baseado no comércio. A própria expansão portuguesa era diferente, não se baseou tanto na conquista, foi mais na fundação de diversos entrepostos comerciais que nos permitiam chegar à Índia e trazer de lá diretamente os produtos que eram tão apreciados na Europa e revendê-los aqui. Portanto, os portugueses não saíam já com o objetivo de colonizar? Não, os portugueses não saíam propriamente com o objetivo de colonizar, mais de conquistar, pilhar, roubar. Há muito pouca diferença entre aquilo que os portugueses faziam na Índia e pirataria. Aliás, não há diferença nenhuma em muitos casos, exceto que os piratas geralmente não fundavam feitorias, não criavam bases onde podiam ter as suas frotas estacionadas e tal. Os espanhóis, o Império... Mas os piratas roubam barcos. Sim. Os portugueses também roubavam barcos. Sim. Barcos em cidades. Os piratas roubavam barcos em cidades quando podiam. Se achassem uma cidade desprotegida, como nós daqui a pouco vamos falar, se calhar, saqueavam lá também. Como os portugueses. Sim, há realmente também imagina um barco pirata cheio. Ei, meu, foi que não está ali ninguém. Não, mas nós somos piratas. Só barcos. Ei, já te disse que é só barcos. o filho mais novo do pirata. Mas eu quero saquear cidades, não percebes?
Não estás a respeitar a tradição da tua família. Só barco. O Império dos Espanhóis baseava-se mais numa conquista de terras na América do Sul. Conquistaram os grandes impérios da América Central. Mas o Império Espanhol era melhor. Era mais forte. Ei, não se vai ver muitas vezes o Helder a dizer que os espanhóis eram melhores. Yeah. Mas é melhor de uma coisa má. É melhor uma coisa má. Era maior, era melhor. E em 1519 subiu ao trono um homem chamado Carlos. O cara. Parecia um homem chamado Carlos V de Espanha. E ele era um Habsburgo, ou seja, era um homem da Casa Real Austríaca. Porque agora não me lembro exatamente o que é que se passou, mas a dada altura os austríacos conseguiram convencer os espanhóis a dizer: olha, porquê que vocês não esquecem a vossa Casa Real de Trastámara, ou lá como é que se chamava? E tipo, fiquem com a nossa, tipo, metam aí alguém da nossa. E os espanhóis: olha, boa ideia. Mas é uma cena que nunca percebi, porque os espanhóis, durante muitos anos eram os Habsburgo. Mas isso é só um sobrenome? Habsburgo é uma casa, sim. É só um sobrenome? É. Mas eles continuam a ser soberanos espanhóis. Eles continuavam a ser soberanos. Mas chamavam-se, Habsburgo. que eram mesmo dos austríacos. Que é mesmo os austríacos. Isso é relativamente comum. Depois eles partilharam durante vários anos Ou Habsburgo. Habsburgo. Não sei como é que se diz em espanhol, mas há de ser assim. Depois partilharam durante muitos anos a mesma Casa Real dos franceses, os Bourbon. Aliás, ainda partilham. Se a França fosse uma monarquia. Mas o Carlos V, quando subiu ao trono, para além de ser rei de Espanha, era o arquiduque da Áustria, era o rei da Germânia e era o Sacro Imperador. Ou seja, ele controlava aquilo que se chamou pela primeira vez um império onde o sol nunca se põe. Porque, de facto, as possessões espanholas, juntamente com as possessões da coroa austríaca, da coroa austríaca não, porque a Áustria não é um reino, é um ducado. Mas, efetivamente, controlava uma série de territórios. Era um império de fazer pensar duas vezes. Os espanhóis, nessa altura, na figura de Carlos V, controlavam, para além da Áustria, a Hungria, que estava numa união pessoal com a Áustria, uma grande parte dos territórios que hoje em dia são a Bélgica e a Holanda, o sul de Itália, na união pessoal do Reino de Nápoles. O que é esta união pessoal? União pessoal é quando um rei é rei de mais do que um sítio. Ou seja, por exemplo, quando os espanhóis anexam Portugal à Espanha, Portugal nunca deixou de ser um reino. Estava numa união pessoal com a Espanha. O rei de Espanha era também o rei de Portugal. Os Filipes eram reis em Espanha também? Reis em Espanha e reis em Portugal. Pensava que era só reis de cá. Mas o primeiro de cá não é o primeiro de lá. Exato. Okay. O primeiro de cá é o filho de Carlos V, Filipe II. E o nosso Filipe I. Nosso Filipe I. Nosso? Sim. Ou seja, foi. Sim. E esse império que os espanhóis criaram era tão poderoso que, na verdade, ameaçava aquilo que se vinha a passar na Europa. Estávamos na idade das reformas religiosas e uma série de reformas tinham acontecido no centro da Europa. O protestantismo, o calvinismo, etc. E em Inglaterra havia o anglicanismo. Tinha sido fundado pelo rei Henrique VIII e que vigorava na Inglaterra. Mas os espanhóis não estavam nisso. Disso do anglicanismo. E tentavam, efetivamente, chegaram a desembarcar tropas na Irlanda e tal, para tentar fazer alguma coisa sobre isso. Mas havia, da parte dos ingleses, uma espécie de receio que, eventualmente, os espanhóis conseguissem, de facto, invadir o seu país e forçar
a mudança da religião para o catolicismo outra vez. Em 1533 sobe ao trono a rainha Isabel I. E a Inglaterra passa a lutar contra os espanhóis como pode. Ou seja, visto que eles não tinham... Nós tivemos rainhas assim. A mãe dos outros que se envolveram naquela guerra civil, ela era a rainha regente, não é? Isto é, o que eu quero dizer com isto é... Na Inglaterra, uma rainha pode ser rainha soberana, sem ser apenas rainha a consorte, quando é a esposa do rei. É. Mas em outros países não. Não. E em Portugal, a guerra civil entre Dom Miguel e Dom Pedro, a dada altura, a mãe de um deles... Não, eram irmãos, não é? A mãe dele, ela foi rainha mesmo líder, não foi? Não, eu acho que Portugal não tem nenhuma rainha soberana. Ok. Então é uma cena mais inglesa. Não. Porque a rainha Isabel I era rainha. É a rainha, sim. É a assim rainha como soberana. Isabel II. Sim. Mas o facto dela ser mulher era um dos perigos do trono inglês. Ela sempre, no fundo, sempre teve a sua liderança um pouco contestada porque era mulher. E mais do que isso, porque nunca se casou nem produziu um herdeiro. Isso era um problema na altura. Mas... Sim, isso levou a graves problemas muito fora em várias monarquias. Mas para todos os efeitos, em 1533, ela era a filha do rei Henrique VIII e subiu ao trono. De uma forma disputada, ela teve alguns problemas com a Maria da Escócia, suponho eu, acho eu, que era apoiada pelo rei de Espanha, porque a Maria da Escócia era católica. A rainha Isabel acabou por eventualmente mandar matar a rainha Maria da Escócia, mas sobretudo começou a existir uma política em Inglaterra de inveja, se calhar inveja não é o melhor termo, mas de luta contra o Império Espanhol, que se traduziu naquilo que os ingleses podiam fazer. Eles não podiam propriamente pegar num exército e desembarcá-lo em Espanha. Primeiro porque não era praticável. E segundo porque os espanhóis tinham muito mais soldados. Então os ingleses começaram a armar corsários. Um corsário é um pirata, mas que tem uma carta de corso. Ou seja, tem um documento que lhe é dado pelo rei e que diz, olha, tu podes piratear. É legal para ti piratear. Pirateia à vontade. Os espanhóis ficaram fulos. Porque... Esquece também. Piratas legais, estou a brincar com a tropa. Até que quase no final do século XVI, eles decidem fazer algo em relação a isso. E decidem invadir de facto a Inglaterra. Armam uma armada gigantesca, que era chamada Armada Invencível, e tentam invadir as Ilhas Britânicas. O que não acontece, porque são derrotados. Está bem de mau tempo, não é? Está muito mau tempo, sim. O mau tempo provoca uma série de naufrágios entre a Armada Espanhola e o... Mas tenho ideia que foi mesmo fundamental ao mau tempo. Sim, fundamental. Foi sim. incrível, não é? É incrível, mas o tempo em Inglaterra era também... Sabe o que é incrível? Os mongóis tentaram invadir o Japão 2 ou 3 vezes. Sempre que tentaram invadir, veio um tufão que lhes rebentou com a frota. Sério? Até que eles disseram, porque se lixa essa merda. Caga no Japão. Isso tem um nome. O nome em japonês eu não me lembro, mas em português traduzia como vento divino. E depois eles usam uma cena qualquer assim ou na Segunda Guerra Mundial. Diabólico, depende do lado. Para eles era divino. Mas pronto.
os ingleses vencem os espanhóis para todos os efeitos, com a ajuda do mau tempo, mas também com a sua proficiência no mar. Já tinham, nessa altura, já tinham cerca de 50 anos de luta contra os espanhóis, porque os corsários não se limitavam a apanhar um barco aqui, um barco ali desprotegido. Mas foi o Corso Havia talento. que explotou a guerra entre os dois. Não foi só o curso. A guerra entre a Inglaterra e a Espanha tinha vários motivos. O curso era um deles, se calhar, quiçá o mais importante, mas os conflitos religiosos também. O facto de a Rainha Isabel ter mandado executar a Rainha Maria da Escócia. Ela era católica e, se bem me lembro, familiar dos Filipos em Espanha. E eles não ficaram nada satisfeitos com isso e tentaram fazer alguma coisa em relação a isso. A verdade é que não conseguiram. E para além de não terem conseguido, perderam uma boa parte da sua frota, bem como uma boa parte da nossa frota, que foi destruída na mesma batalha e no mesmo desastre natural. Mas o que Porque éramos aliados? Nessa altura, Portugal estava na tal união pessoal com os espanhóis. Ok, século XVII. 1640 foi o fim. Tivemos 60 anos. Por aí. Sim, não foi do século XVII, foi do século XVI, mas não interessa. Mas isso abre espaço para que os ingleses comecem a expandir. Eles tentam fundar as primeiras colónias na América ainda antes da derrota da Armada Invencível. Em 1584, uma coisa assim, os ingleses estabelecem uma colónia em Roanoke, que não se sabe o que lhe aconteceu. O que se sabe é que a colónia estavam a morrer de fome e alguém de lá disse: eu vou à Inglaterra buscar comida, o que não parece muito prático. Pronto, sai daqui. Eu vou sair à Inglaterra buscar comida e eu volto já. Mas quando ele voltou, não estava lá ninguém. Pois. Nem cadáveres. Quanto tempo é que demorou? Alguns meses. Mas ninguém, não havia cadáveres nem nada. As pessoas tinham simplesmente desaparecido. Era como se tivessem desaparecido da face da Terra. Não se sabe o que lhes aconteceu. Mas pronto, essa foi a primeira tentativa dos ingleses de colonizar. Não correu bem. Mas em 1607, ou seja, menos de 20 anos depois da derrota da Armada Invencível, eles já tinham fundado a cidade de Jamestown, na Virgínia. Já agora a Virgínia chama-se Virgínia porque a Rainha Isabel supostamente era a Rainha Virgem. As colónias na América do Norte, dos ingleses, foram uma espécie de toca e foge, porque as primeiras não correram bem, as primeiras organizações políticas que tentaram estabelecer nas colónias também não correram bem, as pessoas não ligavam, não estavam para se chatear com aquilo. A própria organização dos locais era diferente das dos espanhóis. Não eram tão centralizados, eram mais difíceis de controlar. É isso. E só depois, com algumas reformas que se fizeram, na forma como se atraía pessoas, com os direitos que as pessoas tinham quando chegavam às colónias, etc., de facto a cena descolou. Ou seja, em 1533, quase um terço passado, aliás, literalmente um terço passado do século XVI, a Rainha Isabel I sobe ao trono e encontra um país relativamente instável. Ela foi vítima de algumas tentativas de assassinato. O pai dela tinha sido uma figura polémica, para dizer o mínimo. Tinha mandado matar algumas das suas mulheres. Criou a Igreja Anglicana por causa de uma espécie de birra, tipo, não me dás para não me dás o divórcio, então eu faço a minha própria igreja. Vais ver. Vai ver. E continua até hoje. E no fim do século, a Inglaterra não só sobreviveu a esse período de tumulto, como parece de facto ter dado passos firmes para se afirmar como uma potência. Ou seja, em 1533, Isabel I sobe ao trono na Inglaterra, encontra um país em tumulto,
fragilizado, de certa forma, e consegue que esse país, o reino dela foi muito longo, mas consegue que esse país se torne, se não uma potência, pelo menos um Estado centralizado e estável. Praticamente ao mesmo tempo que a Rainha Isabel sobe ao trono em Inglaterra, alguns anos antes, em 1526, há um líder, um senhor da guerra, que tem a sua base em Cabul, no Afeganistão, que com a ajuda de tropas, com as suas próprias tropas, mas com a ajuda de tropas otomanas e safávidas, que era a dinastia que governava a Pérsia, nessa altura, derrota o sultão de Delhi e estabelece um novo Estado no norte da Índia, que viria a ser conhecido como o Império Mogol. Ele foi o fundador do Estado, mas não foi o maior dos seus líderes. O maior dos seus... o maior, provavelmente o maior, acho que sim, foi o filho do sultão Babur, chamado Akbar. O Akbar sobe ao trono em 1556, ou seja, 30 anos depois do seu pai ter fundado o Estado Mogol, e expande a sua influência em todas as direções. No norte da Índia, para o sul, para este, para o oeste, e cria um super-estado no norte da Índia que, enfim, aparentemente bebe dos tais ensinamentos que o Ciro da Pérsia deixou aos próximos grandes imperadores. Respeitar as culturas locais, as línguas, promover as elites que até aí governavam os povos que foram conquistados, esse tipo de coisas. Uma administração moderna. O Akbar também não encorajou de forma muito ativa o desenvolvimento cultural, criação de edifícios, escrita de livros. Era um homem que era muçulmano, mas que não era um homem tolerante, e cria também uma série de relações comerciais com os ocidentais que já estavam na Índia, nomeadamente com os portugueses, que tinham possessões em Goa, relativamente perto das fronteiras do Estado Mogol, mas também, por exemplo, com italianos. E são esses comerciantes ocidentais que lhe permitem o acesso mais fácil às armas de fogo, que seriam fundamentais na manutenção e na expansão do seu império. O Império Mogol, do Império Mogol era dito que, para além do Império Otomano, era o Estado que estava mais dependente das armas de fogo, aquilo a que se chamava, mais coisa menos coisa, um gunpowder state, que a pólvora era fundamental para a manutenção do exército. No entanto, o seu descendente, o seu herdeiro, não parece ter seguido propriamente as políticas do pai, especialmente no que toca à tolerância religiosa e tal. Mas o Império Mogol ainda não tinha atingido o auge da sua expansão. Isso iria acontecer com um rei que era neto do grande Akbar, que se chamava Shah Jahan. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas na minha cabeça nunca é vi assim. isso antes, mas Shah Jahan, que subiu ao trono em 1628 e reinou durante 30 anos. O Estado Mogol atingiu o seu apogeu não só em termos de expansão territorial, mas, por exemplo, foi o Shah Jahan que mandou construir o Taj Mahal. por isso é que perguntaste antes a ver Taj Mahal. Sim.
Acho que foi na sequência. Mas a tal expansão máxima, quer do seu território, quer das artes e da arquitetura no seu país, também levou a uma expansão da corte, que sempre tinha sido uma corte opulenta, no sentido em que muitos dos nobres estavam dependentes diretamente do dinheiro que recebiam do rei. Ele não era rei, tinha outro título qualquer, Shah, não sei. Shah da Pérsia. Da Pérsia, sim. Pronto. Mas ele tinha de certeza do título, mas não podemos dizer rei, acho que não há problema nenhum. E no fim do seu reinado começavam-se a notar algumas rachadelas no seu império, mas ainda estava longe do fim. Sobretudo, o motivo terá sido a decadência fiscal do império, a corte, a forma como o rei Shah tinha construído as suas próprias campanhas militares terão levado, se não à ruína, o país, pelo menos deixaram-no num mau estado economicamente. E quando ele adoece, a dada altura ele adoece, é criada uma regência e um dos seus filhos é nomeado regente. Esse filho é deposto por outro filho, um filho mais novo, e esse filho mais novo, chamado, uma vez mais, porque não sei se Aurangzeb. Esse filho, Aurangzeb, depõe o seu irmão da regência, mata-o e assume ele próprio a regência. Ao contrário do irmão, o Aurangzeb não era um homem tolerante. Parecia mesmo ser uma espécie de... Matou o irmão. Sim, mas tolerante... Não é assim grande currículo. É verdade. Não é assim grande currículo. Era um homem bastante conflituoso, procede a uma espécie de islamização do Estado mogol, que até aí não tinha acontecido. A elite governante, a Casa Real era muçulmana, mas não havia propriamente um esforço para proceder à islamização dos sítios. Do território. Essa intolerância, essa tentativa de islamização, bem como as campanhas que ele travou contra os Marathas, que eram um povo que vivia no sul, no centro da Índia, especialmente aguerrido, levaram a um declínio ainda maior do Império Mogol, que no entanto continuou a existir. É preciso também, eu acho que é importante sublinhar que o facto de ele ter tentado islamizar o país não faz propriamente dele um homem intolerante em termos religiosos, porque se é verdade que ele tentou islamizar o país e que esteve envolvido em guerras que eram pouco menos do que guerras religiosas contra os Sikh, também é verdade que ele combateu ativamente a ostracização dos hindus, pagou e construiu templos hindus na Índia. Portanto, se calhar a forma como as pessoas interpretam a atitude religiosa dele não está muito bem. Talvez os problemas com os Sikh, por exemplo, sejam mais de ordem política do que propriamente um conflito religioso. Mas a partir do reinado do Aurangzeb, um homem intolerante, parecia mesmo ser uma espécie de... Matou o irmão. Sim, mas tolerante... Não é assim grande currículo. É verdade. Não é assim grande currículo. Era um homem
bastante conflituoso, procede uma espécie de islamização do Estado mogol, que até aí não tinha acontecido. A Casa Real era muçulmana, mas não havia propriamente um esforço para proceder à islamização dos sítios. Do território. Essa intolerância, essa tentativa de islamização, bem como Que é uma feitoria. Já disseste algo. as campanhas que ele travou contra os Marathas, que eram um povo que vivia no sul, no centro da Índia, especialmente aguerrido, levaram a um declínio ainda maior do Império Mogol, que no entanto, para depois seguir vender os seus produtos, comprar produtos, etc. Os ingleses começaram por estabelecer a Companhia das Índias Orientais no ano de 1600, juntamente... A Companhia das Índias Orientais era privada, não é? Era uma entidade privada. Mas como é que o Estado ganhava? Depois eles pagavam impostos ao Estado? Sim. O Estado tinha interesse que eles expandissem, não é? Sim, tinha interesse que eles expandissem. Mas eles chegavam a um sítio e tomavam conta dele? A Companhia das Índias começou por ser uma companhia dedicada ao comércio. Ou seja, as pessoas, os privados individualmente investiam numa frota, tu pagavas, não sei Uma ação. Sim, numa ação, depois passou a ser numa ação, mas no início era tu investias na frota mesmo, tipo tu pagavas uma determinada parte daquilo que pagaria uma frota, a frota ia à Índia, comprava uma série de tecidos e quando cá chegasse, por exemplo, vendia-os e o lucro que eles obtivessem era dividido por quem pagou a expedição. Depois passou a ser por ações, tipo como uma sociedade anónima, em que os lucros que o comércio que a companhia fazia eram divididos pelos acionistas. Mas quando os ingleses fundam a sua companhia... E no fundo é como jogar na bolsa também, porque os barcos podem afundar. Sim. Quando os ingleses fundam a sua companhia, os holandeses também fundam a sua companhia. Os holandeses nessa altura já tinham obtido a independência dos espanhóis, porque foi travada uma guerra durante o século XVI entre os holandeses e os belgas e os espanhóis para a obtenção da independência, bem sucedida, porque acabaram por obtê-la de facto, e imediatamente os holandeses reformularam a forma como se organizava a economia e como se explorava, no fundo, porque o processo de colonização e de expansão comercial em Espanha e em Portugal, por exemplo, eram feitos à custa do Estado. O Estado pagava as frotas, pagava os soldados, pagava os barcos, os navios, e na Holanda, não. O sistema holandês e depois o sistema inglês eram financiados pelos privados. E estavam salvaguardados por lei. Ou seja, aquilo que eu ou tu investíssemos não podia ser retirado aleatoriamente pelo rei, por exemplo. Não é? O rei não podia tirar aquilo, estava protegido por lei. Em 1600, os ingleses fundam a sua Companhia das Índias Orientais, cujo objetivo era competir com os portugueses, principalmente. Os ingleses, não os irlandeses. Os ingleses. Eu disse irlandeses? Não. Neerlandeses, disse eu. Estou a tentar adotar aquilo que certo. Os ingleses criam a sua companhia. Os holandeses, eu agora não me recordo se eles tinham criado a sua própria companhia um ano antes ou criaram-na um ano depois. Okay. Mas é praticamente ao mesmo tempo. E eles criam essas companhias de forma a poderem lutar, competir com os portugueses no comércio na Índia e no arquipélago da Malásia.
E assim acontece. As companhias estabelecem-se, alcançam o direito de ter feitorias, fábricas na Índia e começam a competir diretamente, quer com os portugueses, quer uns com os outros, os ingleses e os holandeses. Um estado de coisas que se mantém mais ou menos até, sei lá, até o meio do século assim. Mas em 1685 o rei inglês que sobe ao trono é um católico, é o rei James II, e ele, para além de ser um católico, confesso, era um rei de tendências absolutistas. Mas o pessoal não parecia muito preocupado com isso. Porque aparentemente a tendência geral era pensar que ele é católico, mas o gajo tem 52 anos quando ele subiu ao trono. E não tem nenhum filho. Deixa estar. Ele daqui a bocado vai morrer e Nós podemos voltar a a Anglicanismo. gente não. E além disso, o facto de ele ser católico não fazia com que a Inglaterra fosse católica, porque os direitos estavam Havia uma consagrados Constituição. por lei. No entanto, uma das primeiras medidas do rei James é cancelar, desfazer os parlamentos escoceses e ingleses. O pessoal não gosta, tal. E isso não cria alguns problemas. Mas o rei governa por decreto nos 3 anos seguintes, ou seja, sem consultar sem consultar os parlamentos. Em 1688 nasce um filho ao rei James, o que leva a que a sua herdeira natural, a princesa Maria, acho eu, que estava casada com o Stadtholder holandês, ou seja, o chefe de Estado da Holanda, e que era a sua herdeira, deixe de ser herdeira, já não faz parte da linha de sucessão. E isso, juntamente com o facto de o rei James ter tentado processar e condenar uma série de bispos anglicanos, leva a que os ingleses assumam definitivamente o receio de terem um absolutista católico no trono. E dá-se um golpe de Estado, uma revolução sem sangue, praticamente, em que praticamente não houve combates, em que convidam o chefe de Estado holandês, o Stadtholder holandês, para assumir o trono de Inglaterra, coisa que ele faz. Quando isso acontece, ele, para além de trazer-se a si, para além de passar ele a ser chefe de Estado, ele traz uma série de políticas económicas que favorecem muitíssimo a Inglaterra, nomeadamente a forma como os holandeses organizavam o sistema bancário, a forma como eles organizavam a sua própria Companhia das Índias, que levou a um aumento muito grande, quer do capital disponível para se continuar a expandir, quer da própria qualidade do sistema, não é? O que obviamente traz vantagens. Os ingleses já tinham, nesta altura, um império razoável, jeitoso. Jeitoso. E isso só os ajudou a conseguir ficar ainda mais poderosos. Os ingleses nessa altura, aliás, a Europa nessa altura estava dividida numa espécie de balança de alianças que impediam que determinado país se tornasse muito mais poderoso do que os outros, hegemónico. O culminar dessa mudança na balança de alianças é a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos é uma guerra que se chama assim porque durou 7 anos e que é a primeira guerra global, porque é travada em praticamente todos os continentes. Nessa altura,
a Inglaterra já possuía as tais 13 colónias na América do Norte, bem como uma série de outros enclaves, ou melhor, exclaves, acho eu, na Índia, na América do Sul também. E, portanto, a guerra, quando é travada, opõe os ingleses e os seus aliados da Prússia aos franceses, aos austríacos e aos russos. E, como eu estava a dizer, é uma guerra global porque é travada em praticamente todos os continentes. E não é um conflito estático. Por exemplo, a Espanha acaba por juntar-se ao conflito ao lado dos franceses e dos austríacos e invade Portugal em 1762, o que faz com que Portugal se junte à Guerra dos 7 Anos e que combate ao lado dos ingleses e dos prussianos. A Rússia muda de campo a dada altura, diz: estou farto disto. Não é tão farto disto, o czar deles morreu e o czar seguinte era um fã dos prussianos. Então, digo: olha, caguei para vocês, austríacos, mas é aliás outros menos, que eles é que são fixes. E no fim dessa guerra, a Inglaterra, a Inglaterra ganhou a guerra para todos os efeitos. E no fim dessa guerra tinha o controlo de todas as possessões na América do Norte, que pertenciam à França anteriormente, aquilo que era o Canadá e tal. E além disso, adicionou ao seu império mais uma série de outros territórios ao longo do planeta, porque os franceses tinham pequenas posses, pequenas ilhas e tal, um pouco por todo o lado. A meio do século XVIII acontece uma mudança radical na balança de alianças na Europa. A Áustria era um aliado tradicional inglês, era uma espécie de força de oposição ao poder francês na Europa. Mas alguns anos antes houve uma guerra, a Guerra da Sucessão Austríaca. E embora a líder austríaca, que era Maria Teresa, se não me engano, acho que era esse o nome, tenha conseguido que os seus direitos de sucessão fossem reconhecidos. Ela conseguiu que o marido fosse nomeado imperador. Perdeu uma série de territórios para os prussianos por causa da pressão inglesa para terminar a guerra, para alcançar a paz. Ou seja, houve uma espécie de desilusão dos austríacos com os ingleses. Para além disso, a Áustria e a França deixaram de ter fronteiras em comum. Tinham algumas em Itália e no norte da Europa. Isso deixou No norte da Europa? Sim, isso deixou a Áustria? Sim. A Áustria tinha alguns territórios no norte da Europa. Esclavos? Esclavos, sim. Okay. Era fruto de uma herança da Burgundia, que era um estado que existia, que era vizinho da França, que a dada altura o seu líder faleceu, e a Áustria herdou uma série de territórios, bem como a Espanha também herdou alguns. Mas quando essas fronteiras deixam de existir, quando nem a Áustria é uma ameaça para a França, nem vice-versa, e junto com a desilusão dos austríacos, com o pouco empenho e também as pressões que sofreram da parte dos ingleses para terminar a guerra, houve uma tentativa ativa por parte dos austríacos de cativar os franceses para uma aliança, e conseguiram. Dois rivais tradicionais passaram a ser aliados, e a Inglaterra procurou também um novo aliado que encontrou na Prússia. A Prússia, que era um Estado... Pensava que ia dizer Portugal. Quando é que Portugal e Inglaterra se tornam aliados? Portugal e Inglaterra tornam-se aliados no século XIV. About time. Sim, about time.
para impedir que os franceses ficassem com a comunhão pessoal, no fundo, com Portugal, antes do Dom João I. Não é isso. Os ingleses mandam para cá uma série de arqueiros e tal para nos ajudar na Batalha de Aljubarrota. Mas os ingleses procuram novos aliados também na Europa, encontram-nos na Prússia, como eu estava a dizer, era um Estado que existia dentro do Sacro Império, que viria a dar origem ao Estado moderno da Alemanha. E essa nova rede de alianças, quando os franceses e os ingleses se envolvem em ainda mais outra guerra para o controlo de territórios na América do Norte, acaba por desencadear outra guerra, que é assim uma grande guerra, que é a chamada Guerra dos 7 Anos, que opõe a Inglaterra à França no mar, no fundo, não só no mar, mas no mar e no ultramar, para controle das colónias e, sobretudo, e em terra, sobretudo, a Áustria à Prússia. A Áustria tinha sido pressionada para ceder um território muito próspero, que era a Silésia, aos prussianos, e embora tenham concordado, nunca aceitaram de facto. Então o objetivo era recuperar esses territórios aos prussianos para eles. Para os ingleses era o domínio dos territórios na América do Norte e não só. É um conflito global, é travado no planeta inteiro, e a rede de alianças acaba por não ficar por aí. A Rússia junta-se primeiro aos franceses e aos austríacos e depois muda de campo em 1962 para se juntar aos ingleses e aos prussianos. A Espanha junta-se... O que aconteceu para eles? Mudaram de ideias? Estavam a perder? Sinceramente eu não me recordo se estavam a perder ou a ganhar, embora eu me recorde que a guerra começou com uma série de desaires para o lado dos prussianos, mas que depois recuperaram em força e ganharam um elan vitorioso. Mas o que aconteceu na Rússia foi que o czar morreu e o herdeiro dele era um fã dos alemães, dos prussianos, e imediatamente quase denunciou a aliança com os franceses e com os austríacos e aliou-se aos prussianos. A Espanha também acabou por se juntar à guerra, invadiu Portugal em 1962, o que fez com que Portugal... 1762. O que fez com que Portugal, por sua vez, também se juntasse à guerra, porque começasse a participar nos Foi tipo a Guerra Mundial Zero. Tipo a Guerra Mundial Zero, sim, porque de facto foi travada na Europa do Norte, na Europa do Norte, na América do Norte, na Europa do Norte também, mas se calhar um bocadinho mais ali na Europa Central. Na América do Norte, na América do Sul, em África, no Pacífico, quer na Índia, quer no arquipélago malaio. Foi travada um pouco por todo lado. Eu acho que se calhar só na Oceania é que não deve ter havido conflitos, porque os europeus ainda não estavam lá. Mas a guerra acaba por terminar numa vitória para os ingleses, que no entanto eles conquistam, por exemplo, a maior parte, não, toda a América do Norte, aquilo que hoje em dia é o Canadá, é conquistada, o que pertencia aos franceses passa a pertencer aos ingleses. Também Conquistei por compra também, não é? Eles compraram Nova Orleans, acho eu. Não, isso são os americanos que compram sim. Nova Orleans aos franceses. Mas o território de Nova Orleans, que era, como é que se chamava? Nova França, talvez. Não sei se era esse o nome. Acho que tenho a ideia que sim. Também foi trocado nessa altura. Os franceses deram esse território aos espanhóis e os espanhóis deram outro território qualquer aos franceses, que agora não me recordo. Depois, noutro tratado, alguns anos depois, o território que pertencia à França ali no Mississippi, em Nova Orleans, passou de novo a controle dos franceses, Louisiana, e um ano depois os franceses venderam aos americanos. Okay. Mas os ingleses tomaram uma série de territórios um pouco pelo mundo todo, toda a América do Norte,
alguns territórios em África, como, se não me engano, o Senegal, creio eu. Os franceses ou os ingleses? Os ingleses tomaram o A Gâmbia, Senegal. será? Não me recordo agora qual é o território. Mas A Gâmbia fala inglês. acho que era o Senegal, embora não tenha certeza. Mas o resultado final da Guerra dos Sete Anos, para além de uma vitória esmagadora dos ingleses, que acabaram por esmagar quer os franceses, quer os espanhóis no mar, efetivamente impedindo que eles combatessem, porque não podiam enviar reforços, nem tratar de logística que um exército necessita. No fim da guerra, no entanto, os ingleses ficaram mal vistos, porque a guerra terminou não com uma paz geral, uma paz negociada entre todos os intervenientes, os beligerantes, mas terminou com uma série de pazes separadas. Por exemplo, a Áustria fez uma paz separada com a Prússia. E no fim, o único beneficiado, praticamente, dessa guerra foram os ingleses, que se viram, digamos, ostracizados um pouco no plano diplomático internacional. O que se refletiu muito pouco tempo depois na Guerra Revolucionária Americana, porque quando os ingleses chamaram ou quiseram que os seus aliados participassem, ninguém participou. Ninguém esteve do lado dos ingleses contra E sim, os franceses estiveram do lado os franceses Estados Unidos americanos. dos Estados Unidos americanos, bem como os espanhóis. Mas a Guerra dos Sete Anos transformou não a Inglaterra numa potência hegemónica, mas definitivamente na grande potência europeia e no o campeão. Os ingleses passaram a ser os campeões, no fundo. Mas, para além de serem os campeões, a guerra trouxe também algumas consequências. Não só para os ingleses, que acabaram a guerra com uma dívida muito grande, porque tiveram de se financiar na banca para poderem continuar a guerra, mas também... Qual banco? Tipo, a quem é que eles pediam dinheiro? aos privados. Aos privados ingleses? Ingleses e não só. Havia uma série de bancos. Nós falamos há pouco da forma como os ingleses herdaram o sistema bancário holandês, por exemplo. Na Holanda existiam uma série de bancos privados, na Inglaterra existiam alguns bancos privados também. E não só. Havia mais bancos privados noutros países, onde os Estados sabiam que se podiam financiar, no fundo, quando precisassem. O que sucede é que uma das formas que os ingleses arranjaram para saldar as suas dívidas foi taxar mais as suas colónias. As 13 colónias que existiam na América não tinham representação no Parlamento inglês. E quando o Parlamento quis... Eram 13 colónias ou era uma colónia com 13 departamentos? Eram 13 colónias, 13 territórios... Independentes uns dos outros? Sim, independentes uns dos outros. Cada um tinha o seu governador, o seu próprio... Eu não sei como é que se chamava a forma... Maior. Uma espécie de Senado, de Congresso ou de Câmara de qualquer coisa. Mas os ingleses quiseram taxar, nomeadamente quiseram taxar os produtos que os americanos importavam da Inglaterra, bem como aquilo que exportavam. Mas como os americanos não tinham representação no Parlamento, alegaram que era ilegal taxá-los, porque o rei de Inglaterra, segundo a Constituição, não podia taxar os seus súbditos sem o seu consentimento. Ou seja, quando o rei queria aumentar os impostos, tinha de propor ao Parlamento e o Parlamento decidia se o rei podia ou não podia taxar. Ora, todos os territórios ingleses na Inglaterra, isto é, todos os territórios na Inglaterra, tinham o seu representante. Isto não é como hoje em dia. Havia sítios que elegiam representantes, mas onde não morava ninguém. Mas, ou seja, não era uma forma de democracia perfeita, mas de qualquer das formas havia uma forma de representação que limitava o poder do rei. E como os americanos não tinham representação no Parlamento,
alegaram que era legal taxá-los sem o seu consentimento. Porque não estavam lá para dizer que não queriam. Porque não estavam Mas lá se estivessem para lá, dizer diziam que não queriam, mas perdiam de qualquer maneira pela maioria, provavelmente. Provavelmente. Mas ao menos tinham essa oportunidade. Sim, provavelmente. As 13 colónias até aí eram territórios largamente autónomos. Os ingleses inteligentemente limitavam-se a permitir que as pessoas vivessem as suas vidas, fizessem o seu negócio e a recolher os benefícios fiscais do trabalho e do comércio deles. Havia uma espécie de rede comercial interna onde as colónias do Norte da América produziam uma série de produtos que depois exportavam para as colónias inglesas no arquipélago das Caraíbas e vice-versa, e onde as ilhas caribenhas exportavam produtos como o açúcar e outros produtos quer para a metrópole, quer para Londres, quer para as colónias do Norte. Era um território bastante próspero. As 13 colónias. E, portanto, aparentemente não haveria um grande motivo para haver uma revolução. As pessoas tinham direitos, os direitos realmente eram respeitados, mas a verdade é que as pessoas não aceitaram nem esses impostos, nem a não representação. As taxas que foram impostas aos americanos acabaram por ser revocadas. O rei acabou por ceder e provavelmente cancelou as medidas que tinha proposto, mas continuou o descontentamento na América. Quando os ingleses mais uma vez tentaram aumentar os impostos, neste caso era uma espécie de imposto de timbre. Há uma expressão em inglês, mas em português seria um imposto de timbre. Ou seja, cada vez que tu querias escrever uma carta ou fazer um testamento, qualquer documento oficial. Imposto de selo. Imposto de selo, sim, é isso mesmo. Aquilo levava o selo, não é? E esse selo era taxado. O que, segundo eles, também era inaceitável. É um bocado. Tipo. É um bocado de forreta. Pá, é que eu tenho que pegar nele. É complicado. A tinta está cara. Por acaso, agora lembraste na Argélia, eu andava lá, tinha que pedir sempre as faturas para depois dar landscape e eles metiam lá sempre isso, imposto timbre, imposto de selo. 1%, assim. E os gajos não curtiram os Estados Unidos americanos? Nada, não curtiram nada. A oposição continuou e a dada altura, creio eu que em 1770 ou uma coisa assim, houve o que é conhecido como o massacre de Boston. Foram mortos 5 colonos americanos pelas tropas da guarnição inglesa. E esse terá sido o ponto de não retorno, o ponto em que os americanos começaram definitivamente a achar que se as tropas do rei podiam simplesmente atirar sobre eles e matar indiscriminadamente 5 pessoas que estavam a protestar, então o rei não era o rei deles, era um rei opressor. 5 anos depois, a guerra já tinha começado. Começou com um episódio bastante famoso, que é o Boston Tea Party, em que há um barco que chega a Boston carregado de chá e os americanos atiram o chá ao mar. Porque o chá vinha taxado. Não é? O chá vinha taxado porque a Companhia das Índias tinha tanto chá que não conseguia livrar-se dele. Não tinha clientes para o chá. E então os ingleses tentaram que os americanos deixassem de comprar o chá onde queriam e comprassem exclusivamente à Companhia das Índias. Coisa que para então mas que aumentaram as taxas de um chá, mas não do outro. Não, proibiram simplesmente a compra, a importação de chá livremente, como até aí, tu compravas o chá que quisesses, o mais barato, não é? Como se faz no mercado livre, e os ingleses proibiram a compra livre e disseram que não, que comprariam da Companhia das Índias.
Coisa que os americanos não aceitaram. E chega assim ao fim este segundo episódio dos meus amigos sobre impérios. Isto era para ser só 2 episódios, mas a verdade é que nós vamos agora entrar na terceira parte, que é acerca do estranho Império dos Estados Unidos. E houve muito para dizer, e apesar de eu estar a curtir muito editar estes episódios, devo dizer que este que venho aqui para a semana sobre os Estados Unidos é efetivamente o meu preferido, muito interessante. Ia dizer fiquem por aí, mas neste caso é até para a semana, portanto não fiquem por aí. Vão embora, vou dar uma volta e depois para a semana voltem. Agora a seguir a isto, vou deixar-vos aí 5 ou 6 minutos de um outtake em que a câmera deixou de funcionar ou qualquer coisa deixou de funcionar e nós falamos 5 ou 6 minutos sobre Stonehenge e Göbekli Tepe e coisas assim. Tchau! E aquilo, eles têm... Pá, se bem me lembro, basicamente já que são 12 túmulos e todos os dias ou todas as semanas vai rodando quais é que estão incluídos no pacote e depois há outros que tu podes ver pagando mais. E nós dissemos, olha, e aquele, vale a pena? Ele, não tem nada lá especial, só tem lá a múmia de Tutankhamon. Mas, nada especial, só tem a múmia do faraó mais conhecido de todos. Epá, nós no Museu do Cairo vimos a múmia do Ramsés II ou III. Foda-se, é incrível. Eu preciso do segundo que eu sei que Não era múmia, não tinha as ligaduras, nada disso, era só... Era o cadáver. Pá, mesmo estranho. Estás a olhar ali uma caixa, cabelo vermelho. Suponho que não... Sim, era da oxidação dos produtos que eles usavam para embolsar as múmias. É. Eu diria que era tempo, mas se calhar era mais isso. Eu, por acaso, aqui há 15 dias ou assim, estive a ouvir um podcast sobre o facto de terem encontrado cocaína e nicotina em muitas múmias egípcias. Que era... No sistema? Sim. Cocaína? Cocaína e nicotina. Que é tipo... impossível. Porque tanto a coca como a nicotina... pensava-se... Cocaína ou heroína? Cocaína. Pensava-se que eram produtos que só chegaram à Europa no século XVI. A Europa? Aliens. Atlântida. Não, o pessoal, segundo os peritos no podcast, a nicotina provavelmente seria uma planta da família do tabaco que existia na Europa e que entretanto se extinguiu. E a teoria para a cocaína é mais ou menos a mesma, mas a teoria para a cocaína é muito mais difícil de... Mas cocaína? Não, se calhar não era cocaína, era opiáceo. Não, opiáceo Não, era é de cocaína heroína mesmo. Porque cocaína é uma cena... Não é um composto, acho eu. Não, mas tu podes... há formas de detectar todo o tipo de estupefacientes que tu consomes. Mas o que eu quero dizer? Se for um composto, então é uma cena que existe na natureza e tu apanha-lo, seja na China, seja em Portugal. Mas tem a ideia que a cocaína é resultado de uma produção específica. Capaz, mas aquilo é produzido de uma planta, não é? Eles não extraem aquilo da planta. Das folhas de coca. Da coca, yeah. Pronto. Não é como o tabaco, que é uma planta seca. Já viste falar na cena do Göbekli Tepe. Yeah. Yeah. Isso o que é que desconstrói? Que havia sociedades grandes, mas em que o pessoal era caçador-coletor. Em vez de ter... Bem, isso... Eu não Farming. sei. Farming. Porque eu não sei dizer agricultor em português. Eu sei... Eu acho que o que isso desconstrói é uma espécie de mito que não é mito. É a forma como as pessoas interpretam, como os historiadores e os arqueólogos interpretavam o nosso progresso tecnológico e cultural. Até há poucos anos o progresso era interpretado como uma linha a subir, em que tu começaste na Idade da Pedra, no Paleolítico, e fazias umas ferramentas com sílex e não sei o quê, e depois começaste a usar bronze, e depois começaste a usar ferro, e depois aprendeste a fazer aço, e eventualmente conseguiste dividir o átomo. Mas que provavelmente não foi bem assim. O nosso progresso tecnológico não foi assim. Foi assim porque tu começas...
à medida que as técnicas de escavação vão ficando cada vez mais complexas, tu começas a descobrir mais coisas, começas a conseguir datar coisas que até aqui não tinhas como datar, e começas a perceber-te que existem estruturas, existem testemunhos físicos que chegaram até nós, que mostram que em alturas em que supostamente as tribos humanas que existiam seriam caçadores-recoletores que não tinham uma cultura sofisticada, tinham uma cultura sofisticada e construíam monumentos e isso desconstrói muitas coisas. Desconstrói o Stonehenge, por exemplo, também é um monumento muito antigo, embora esse monumento eu não tenho muita dificuldade em dizer o nome, mas Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é uma cena. Göbekli Tepe. Com sotaque inglês. Exato. Na Turquia. É ainda mais antigo do que o Stonehenge. E o Stonehenge, estamos a falar de um monumento com cerca de 6.000 anos. As camadas mais antigas. Sim, eu vivia, quando estava a viver em Inglaterra, vivia a 5 km de lá. Era o quê? Era um relógio? O Stonehenge? Sim. O Stonehenge, o pessoal não sabe exatamente o que é que o Stonehenge era. Eu já ouvi alguém dizer que era um relógio. Essa é uma das teorias, que era uma espécie de relógio solar ou uma coisa assim. Não, o relógio mesmo antigamente tinha ponteiros. Isso acho mais rebuscado, porque acho que ficava lá o ferrugem dos ponteiros. Mas, não sei exatamente o que é que seria. Utilizou-se muito aquilo. Antigamente o pessoal pensava que era um templo druida. Hoje em dia tu sabes que, embora os druidas possam ter utilizado o monumento, não foram eles que os mandaram fazer, porque os druidas são personagens que existiam na Gália há 2.500 anos e o Stonehenge tem muito mais do que 2.500 anos. Mas os druidas eram feiticeiros, não era? Ou eram todo um povo? Eram uma classe da sociedade celta. Eles não eram bem feiticeiros. Foda-se, essa conversa aqui. Battery. Exato. Está cansada. Ok, então eu vou-te perguntar agora.